Olá, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. No último episódio, eu deixei como sugestão de leitura A Educação Vitoriana sob a ótica de Charles Dickens, de Roberta Santúrio, e li o conto desse autor chamado A História de Ninguém. Hoje, na vibe do Halloween, vou ler O Barril de Amontilhado, um conto de 1846, de Edgar Allan Poe. Essa tradução que eu estou usando é do Samuel Titan Jr., e eu encontrei na internet. Eu tenho um livro de contos do Poe, da Ediouro, com tradução da Clarice Lispector, mas eu achei que esse conto, especificamente, está meio incompleto. Quem sou eu para falar da tradução da Clarice Lispector, né? Mas enfim, tem várias traduções do The Cask of Amontilhado, que é o título original. Edgar Allan Poe foi ficcionista, poeta e crítico literário, reconhecido como o pai do conto moderno de temática gótica. Nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Se vocês procurarem por imagens dele, vão ver um homem de preto, com um ar taciturno. Ele não só escreve com a temática do gótico, mas parece que assumiu essa estética na vida. Muitos contos dele são de terror, ou horror, ou suspense. Por esse motivo, ele é um escritor que combina com essa estética do Halloween. O Barril de Amontilhado foi publicado originalmente em 1846 e é uma história macabra de carnaval. Nas versões que eu encontrei do conto, não especifica onde se passa a história, mas a personagem Fortunato é italiano e faz sentido que fosse um carnaval de Veneza ou de outra cidade italiana, porque essas festas de máscara eram uma temática frequente do gótico e do próprio Poe, que tem outro conto chamado A Máscara da Morte Rubra, que também vai ter um baile como eram os carnavais de salão. Falando em carnaval, lembrei de um outro episódio que eu fiz no carnaval deste ano, que foi O Bebê de Tarlatana Rosa, de João do Rio. Na época, comentei que o carnaval realmente guarda alguma coisa de macabro, seja pelo uso das máscaras e fantasias, seja pela possibilidade de assumir uma identidade diferente, ou pela atmosfera de embriaguez que ronda essa festa e abre a brecha do devaneio. Acho que, em algum sentido, o terror e o devaneio flertam com a loucura, com as alucinações. O Barril de Amontilhado tem um ritmo perfeito para conto. Tem o elemento surpresa que Cortázar chama o nocaute do conto. O argentino Julio Cortázar, que foi também contista, escreveu que se as narrativas fossem uma luta de boxe, o romance venceria por pontos e o conto arrebataria o leitor por nocaute, porque o conto é uma narrativa curta, que pode ter um fator surpresa, uma virada de mesa que surpreende. O Barril de Amontilhado é um conto bem curto e fisga o leitor com o início de que o narrador protagonista havia sofrido e suportado insultos no passado, mas que sua vingança era uma certeza. Então, o protagonista teve um problema no passado com esse amigo dele, chamado Fortunato, mas eles são meio hipócritas, ou o narrador é meio hipócrita, porque mesmo tendo acontecido essa coisa que a gente não fica sabendo o que é, mas que o deixou certo de que se vingaria, ele segue falando e tratando o Fortunato amigavelmente. Só que ele diz que agora ele sorri para o Fortunato o sorriso de quem sabe que vai se vingar. O narrador protagonista, chamado Montresor, é um rancoroso. O que mais a gente sabe desse narrador? Ele é um cara de posses, porque mora em uma casa grande, tem serviçais que estão de folga no carnaval. De folga assim, né? Ele saiu para festejar e disse que os criados não saíssem e virou as costas, todo mundo saiu. E ele tem uma adega, que é o sonho de qualquer apreciador de vinhos. Essa adega dele é grande, longa, tem corredor e é também uma cripta, onde jazem seus antepassados. O narrador diz que Fortunato já fez várias injúrias e insultos contra ele. Injúria é crime. Por esse motivo, fake news devia ser crime, porque muitas fake news são injuriosas.
Mas será que dá para confiar nesse narrador protagonista, o Montresor? Porque a gente só tem a versão dele e nunca ficamos sabendo afinal o que o Fortunato fez. Bom, o Fortunato é um especialista em vinhos e inclusive o vinho é uma fraqueza dele, ele não resiste. Montresor sai pelas ruas no carnaval e encontra Fortunato vestido de palhaço ou de bobo da corte, porque tem aquele chapéu de guiso, sabe? E aí ele vê a oportunidade de se vingar, porque o Fortunato já tá meio bêbado e a casa dele tá vazia. Aí que entra o barril de amontilhado do título. Isso é o que o narrador quer que a gente pense a princípio, que eles se encontraram meio por acaso, mas conforme o conto se desenrola, vemos que estava tudo milimetricamente planejado e esse encontro não foi por acaso, é parte de um plano friamente executado. Sobre o vocabulário do conto, amontilhado é um tipo de vinho fino, com aromas de nozes e avelãs oriundo da Espanha. Roquelaure, que vai aparecer, é um hobby, que é uma roupa que o Montresor está usando. E caves são as criptas, as galerias subterrâneas onde ficam tanto os ossos dos parentes mortos de Montresor, como os vinhos que ele compra. Partiu leitura macabra de Edgar Allan Poe? Que nome mais sonoro que tem esse escritor, hein? O barril de amontilhado. As 1000 afrontas de Fortunato eu as suportei o melhor que pude, mas quando ele passou destas ao insulto, jurei vingança. Você que conhece tão bem a natureza da minha alma, não há de imaginar que proferi uma única ameaça. Ao fim e ao cabo, eu me vingaria. Isso era ponto pacífico, irrevogável. E, sendo irrevogável, a decisão excluía toda a ideia de risco. Não devia apenas punir, mas punir impunemente. Um mal não está reparado se alguma represália recair sobre quem o repara. Como não está reparado se o vingador não pudesse revelar a quem cometeu o mal. Claro está que nenhum ato ou palavra da minha parte dera ensejo a que Fortunato duvidasse de minha boa vontade. Continuei, como de hábito, a sorrir-lhe, sem que ele percebesse que eu sorria agora à ideia da sua imolação. Tinha um ponto fraco esse Fortunato, muito embora sob outros aspectos fosse homem de se respeitar e mesmo temer. Orgulhava-se de conhecer vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito do virtuoso. O mais das vezes, seu entusiasmo serve ao momento e à oportunidade, a praticar alguma impostura à custa de milionários britânicos ou austríacos. E se tratando de pinturas e joias, Fortunato era, como seus compatriotas, um charlatão, mas em matéria de vinhos antigos era sincero. Nisso não diferíamos substancialmente. Eu mesmo era entendido em boas safras italianas e comprava à larga sempre que podia. Foi a hora do crepúsculo, certa noite do desvario supremo da estação carnavalesca, que fui ao encontro de meu amigo. Ele me abordou com vivacidade excessiva, pois bebera demais. O sujeito usava uma fantasia de bufão, vestia uma peça justa e listrada e levava a cabeça encimada por um chapéu cônico de guizos. Fiquei tão feliz de encontrá-lo que não queria mais parar de lhe apertar a mão. Disse a ele: meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo. Que bela aparência, é notável. Agora veja só, recebi um barril que dizem ser de amontilhado, mas tenho lá minhas dúvidas. Como? Disse ele. Amontilhado? Um barril? Impossível. E no meio do carnaval? Tenho lá minhas dúvidas, repliquei.
e cometi a tolice de pagar o preço de um amontilhado sem consultá-lo a respeito. Não havia meio de encontrá-lo e tive medo de perder o barril. Amontilhado. Tenho lá minhas dúvidas. Amontilhado. E quero me livrar delas. Amontilhado. Como você está ocupado, vou ter com o Lucchesi. Se alguém tem tino crítico, esse alguém é ele, vai saber me dizer. Lucchesi não sabe a diferença entre um amontilhado e um xerez. Mas não faltam os tolos que digam que o paladar dele é páreo para o seu. Venha, vamos. Para onde? Para suas caves. Não, meu amigo, não. Não vou abusar de sua bondade. Logo se vê que você tem um compromisso. Lucchesi, não tenho compromisso nenhum. Venha. Meu amigo, não. Não é o compromisso, mas esse resfriado severo que logo se vê que o aflige. As caves são insuportavelmente úmidas. Estão incrustadas de salitre. Vamos assim mesmo. O resfriado não é nada. Amontilhado. Você foi trapaceado. E quanto a Lucchesi, esse não sabe distinguir um xerez de um amontilhado. A essas palavras, Fortunato apossou-se de meu braço. Vestindo uma máscara de seda negra e puxando um roquelor rente ao corpo, deixei que ele me arrastasse rumo ao meu palácio. Não havia nenhum criado em casa. Todos tinham escapado para festejar em louvor à época. Eu lhes dissera que não voltaria até a manhã seguinte e dera ordens explícitas de que não dessem um passo para fora da casa. Essas ordens eram suficientes, eu bem sabia, para garantir o sumiço imediato de todos e de cada um, tão logo eu lhes desse as costas. Tirei 2 tochas dos castiçais e, entregando uma a Fortunato, conduzi-o com vênias por uma sequência de aposentos até o arco que levava às caves. Desci por uma longa escadaria em espiral, rogando-lhe que tivesse cautela ao me seguir. Chegamos finalmente ao pé da escada e pisamos o chão úmido das catacumbas dos Montresor. O andar do meu amigo era incerto e os guizos do chapéu tilintavam as suas passadas. O barril? Perguntou ele. Mais adiante, respondi. Mas veja só a teia branca que brilha nessas paredes cavernosas. Ele se voltou para mim e me fitou bem nos olhos com 2 órbitas turvas que destilavam a reuma da ebriedade. Salitre? Finalmente perguntou. Salitre, repliquei. Mas quando começou essa tosse? Meu pobre amigo não teve como responder por uns bons minutos. Não é nada, disse afinal. Venha, eu disse determinado. Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado, é feliz como eu já fui. Sua falta seria sentida, não há o menor problema para mim. Vamos voltar, você vai cair doente e eu não quero ser o responsável. Além do mais, Lucchesi... Basta disso, disse ele. A tosse não é nada, não vai me matar. Não é de uma tosse que eu vou morrer. Tem razão, repliquei. Também não tenho a menor intenção de alarmá-lo à toa, mas todo cuidado é pouco. Um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade. E desarrolhei uma garrafa que tirei de uma longa fileira disposta sobre o bolor. Beba, eu disse, oferecendo-lhe o vinho. Levou-o aos lábios com uma piscada maliciosa, fez uma pausa e acenou familiarmente com a cabeça, enquanto os guizos tilintavam. Bebo aos mortos que repousam aqui à volta. E eu a uma vida longa para você. Tomou novamente do meu braço e seguimos em frente. Estas caves, ele comentou, são enormes. Os Montresor, respondi, foram uma família importante e numerosa. Qual é mesmo o seu brasão? Um grande pé humano em ouro contra campo azul. O pé esmaga uma serpente rampante cujas presas penetram o calcanhar. E o moto? Nemo me impute lacessi. Ótimo, ele disse. O vinho cintilava em seus olhos e os sinos tilintavam. Minha própria fantasia se acalorava com o Medoc. Havíamos passado por paredes de ossos empilhados, com barris e tonéis alternados, rumo aos recessos mais recônditos das catacumbas.
Fiz nova pausa e dessa vez me atrevi a segurar Fortunato pelo braço, acima do cotovelo. O salitre, eu disse. Veja só como vai crescendo. Agarra-se feito musgo à parede das caves. Estamos embaixo do leito do rio. As gotas de umidade escorrem entre os ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde. Essa sua tosse. Não é nada, ele disse. Vamos em frente. Mas primeiro, mais um gole do Medoc. Abri e passei-lhe uma garrafa de Graves. Esvaziou-a de um fôlego só. Os olhos rebrilharam com uma luz feroz. Deu uma risada e jogou a garrafa para cima num gesto que não entendi. Olhei surpreso para ele. Repetiu o movimento, que era grotesco. Não compreende? Ele perguntou. Não, respondi. Então você não é da Irmandade? Como? Não é um pedreiro livre? Sim, sim, respondi. Sim, sim. Você? Impossível. Pedreiro livre? Sim, pedreiro, respondi. Uma senha, ele pediu. Aqui está, respondi, tirando uma colher de pedreiro das dobras do meu recolor. Está zombando, ele exclamou, retrocedendo alguns passos. Mas vamos ao amontilhado. Assim seja, respondi, voltando a guardar a colher sob a capa e novamente oferecendo-lhe o braço. Ele se apoiou pesadamente. Continuamos nossa jornada em busca do amontilhado. Passamos por uma sequência de arcos baixos. Descemos, avançamos e, descendo novamente, chegamos a uma cripta profunda, em cujo ar viciado nossas tochas mais ardiam que flamejavam. No canto mais remoto da cripta abria-se outra, menos espaçosa. Tinha as paredes cobertas de despojos humanos empilhados até a abóbada, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 lados dessa cripta interior ainda conservavam esse adorno. Os ossos tinham sido arrancados do quarto e jaziam promiscuamente pelo chão, formando um montículo de bom tamanho. Na parede posta a nu com a remoção dos ossos, percebemos um recesso ainda mais profundo, com 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Parecia ter sido construído sem fim definido, um mero intervalo entre 2 dos suportes colossais do teto das catacumbas, e era fechado por uma das paredes exteriores de granito maciço. Foi em vão que Fortunato, levantando a tocha baça, tentou divisar as profundezas do recesso. A luz débil não permitia que víssemos o seu fim. Vá em frente, eu disse. O amontilhado está aí dentro. Quanto a Lucchese, é um ignorantão, interrompeu meu amigo, dando um passo incerto adiante, enquanto eu seguia nos seus calcanhares. Num instante chegou à extremidade do nicho e, sentindo a própria marcha detida pela rocha, ficou ali, estupidamente pasmo. Um momento mais e eu o agrilhoara ao granito. Na superfície deste havia 2 grampos de ferro a cerca de 2 pés um do outro, na horizontal. De um deles pendia uma corrente, do outro um cadeado. Passando os elos em volta da cintura, prendê-lo foi coisa de poucos segundos. Estava atônito demais para resistir. Retirando a chave, recuei para fora do recesso. Passe a mão pela parede, eu disse. Não há como não sentir o salitre. Na verdade, tudo é muito úmido. Permita-me implorar de novo. Vamos voltar, não? Então serei obrigado a deixá-lo aqui. Mas antes devo-lhe todas as pequenas atenções a meu alcance. O amontilhado, exclamou meu amigo, ainda não recobrado do espanto. É verdade, respondi. O amontilhado. Enquanto dizia essas palavras, eu me ocupava da pilha de ossos que mencionei há pouco. Atirando-os para o lado, logo pus a descoberto alguma argamassa e pedra de cantaria. Com esses materiais e com a ajuda da colher, comecei vigorosamente a tapar a entrada do nicho. Mal assentara a primeira fileira de pedras quando percebi que a ebriedade de Fortunato dissipara-se bastante. O primeiro indício foi um grito baixo, lamentoso, do fundo do recesso. Aquele não era o grito de um bêbado. Seguiu-se um silêncio longo e obstinado. Assentei a segunda fileira, e a terceira, e a quarta,
Então ouvi a vibração furiosa da corrente. O barulho durou vários minutos, durante os quais, para que pudesse escutar com mais satisfação, interrompi o trabalho e me sentei sobre os ossos. Quando finalmente o clangor cedeu, retomei a colher e terminei sem mais interrupção a 5ª, a 6ª, a 7ª fileiras. Agora a parede chegava quase a meu peito. Fiz nova pausa e, erguendo as tochas acima da minha obra, lancei uns raios débeis sobre a figura ali dentro. Uma sucessão de gritos altos e estridentes, explodindo subitamente da garganta daquela figura agrilhoada, pareceu me empurrar com violência para trás. Por um breve momento hesitei, estremeci. Puxando o punhal da bainha, comecei a explorar o recesso, mas bastou um instante de reflexão para me tranquilizar. Passei a mão pela alvenaria sólida das catacumbas e me dei por satisfeito. Cheguei mais perto da parede. Respondi aos berros daquele que clamava. Fiz eco, fiz coro, ultrapassei-os em volume e força. Fiz isso e o suplicante fez silêncio. Era já meia-noite e minha tarefa chegava ao fim. Completara a 8ª, a 9ª, a 10ª fileira. Terminara parte da última, a 11ª. Faltava uma única pedra por assentar e rebocar. Forcejei com seu peso, encaixei-a parcialmente na posição final. Mas então veio do nicho um riso baixo que me eriçou os cabelos. Ouviu-se em seguida uma voz triste que tive dificuldade de reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia: "Hahaha, hehe, que bela piada, verdade, uma peça excelente. Vamos morrer de rir no palácio, hehehe, com bom vinho." "O amontilhado", eu disse. "Sim, claro, o amontilhado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando no palácio, a minha senhora e os outros?" "Sim", respondi. "Vamos embora." "Pelo amor de Deus, Montresor." "Isso mesmo, pelo amor de Deus." Mas espreitei em vão por uma resposta a essas palavras. Fiquei impaciente. Chamei alto: "Fortunato!" Nenhuma resposta. Chamei de novo: "Fortunato!" Nenhuma resposta ainda. Joguei uma tocha pelo vão restante e deixei que caísse para dentro. Não se ouviu mais que um tilintar dos guizos. Senti náuseas, por conta da umidade das catacumbas. Apressei-me a pôr fim à minha obra. Assentei a última pedra e a reboquei. Contra a nova alvenaria, reergui o velho baluarte de ossos. Por meio século, nenhum mortal veio perturbá-los. In pace requiescat. O Barril de Amontilhado é a história de uma vingança, muito bem articulada, esperada, planejada e executada com frieza em uma noite de carnaval. O tempo da narrativa dista 50 anos da ação narrada. O quê do conto está escrito logo na primeira frase. É uma vingança. Então, não é o que vai acontecer nesse conto que é o mistério. Quando o escritor nos entrega de bandeja o que acontece na narrativa, ele quer que a gente preste atenção no como essa coisa vai acontecer. É o que acontece também, por exemplo, em Crônica de uma Morte Anunciada, em que Gabriel Garcia Marques nos entrega o que acontece no livro logo no título mesmo. É uma morte que foi anunciada. Tá tudo armado. Montresor e Fortunato não se encontram por acaso. Montresor vai ao encontro do Fortunato naquela noite. Amontilhado é um vinho especial e Montresor diz que tem um barril dessa preciosidade.
e sugere que ia gostar de ter a opinião do Fortunato sobre a qualidade do vinho, mas faz de conta que nem faz questão e blefa que vai chamar outro especialista. Montresor manipula sua vítima, sabendo que o Fortunato se orgulha de ser expert em vinhos, e ameaça chamar outro para autenticar a qualidade do amontilhado. O conto acontece em algum tempo do passado, quando não existe eletricidade, e aí ele pega uma tocha para iluminar a adega. Tem esse clima de escuridão, de mistério, de lusco-fusco dentro da adega. Aliás, vocês já repararam como a falta de luz elétrica gera contos bacanas, gera histórias bacanas na literatura, ainda mais se for de terror ou suspense, né? Quando os dois entram na adega, a gente fica sabendo que o espaço já funcionou como a cripta do casarão, porque tem alguns ossos e caveiras nas paredes e num cantinho empilhados. O Fortunato está andando na frente e de repente encontra o final do corredor. Sem entender, porque afinal ele ainda não encontrou o barril de amontilhado e chegou no fim da adega, se vira para Montresor, que vinha andando atrás. Nisso, o dono da casa prende seus pulsos em algemas que estão na parede, pega uma argamassa e material de construir e empareda Fortunato, que, como está bêbado, é rapidamente algemado e não consegue se defender. Ou seja, se tem a massa para construir a parede e as algemas ali, é sinal de que estava tudo pronto, esperando pela visita. O encontro com o Fortunato bêbado, numa noite de carnaval em que os criados estão de folga, não foi por acaso. Credo, ele empareda o inimigo. Fortunato ainda demora a entender que é para valer, que não é uma brincadeira de carnaval. O brasão da família Montresor já dá pistas do quão vingativos eles são. É um pé de ouro pisando sobre uma serpente que lhe pica o calcanhar. E o lema, em latim, é que ninguém me fere impunemente. Quer dizer, esses são os valores com os quais o protagonista cresceu, foi criado. Eu fiquei sem saber o que significa o fundo azul no brasão, porque nesse tipo de imagem tudo tem um significado. Logo no início, ele diz que nunca proferiu uma ameaça ao inimigo, mas que a vingança era a coisa certa e tinha que se vingar impunemente, quer dizer, não ser punido pela vingança, senão ela não teria valor. Nesse ponto, ele também fala que a vingança não valeria se o vingador não pudesse revelar a quem cometeu o mal. Mas ele não se revela para o Fortunato. Ele não diz, eu tô me vingando porque você fez isso, isso e aquilo. Não, parece que o Fortunato morre sem entender o comportamento do Montresor, que ele tinha como amigo. E talvez esse seja o motivo da revelação para o leitor, ainda que 50 anos depois do ocorrido, porque ele queria os créditos pela façanha de ter matado impunemente. E é ele que conta, né? Ele é o narrador do conto. Muitos contos do Edgar Allan Poe são em primeira pessoa. Quando fala da habilidade do Fortunato em reconhecer vinhos, o narrador diz que geralmente os italianos enganam milionários britânicos ou austríacos. Será que a origem da raiva do Montresor é porque ele já foi enganado em algum momento pelo Fortunato? Ou alguém da família dele? De qualquer forma, ele reconhece o virtuosismo do italiano com os vinhos. O nome Fortunato remete à palavra afortunado, com sorte. Tem uma menção no final à esposa do Fortunato que estaria esperando. Já do Montresor, não sabemos se tem família. A gente só sabe que descende de nobres porque é uma família com brasão e que ele possui um palazzo, que é um casarão. Sabemos que ele não é italiano porque diz Fortunato e seus compatriotas são charlatões, se excluindo de ser também dessa nacionalidade. Será que ele é um solitário com inveja do Fortunato e inventa que teria sofrido insultos para convencer o leitor que matou por vingança, quando na verdade teria matado por inveja? Porque, sendo ele o narrador e a gente tendo somente a versão dele, não é totalmente confiável, né? Ele mesmo diz que do Fortunato pessoas sentiriam falta, sugerindo que dele ninguém ia sentir falta. Ele não é respeitado nem pelos empregados, que desobedecem a ordem de não sair de casa. E que patrão chato que ele é, né? Que proíbe que os funcionários saiam de casa na noite do carnaval, sendo que ele próprio nem estaria lá para ser servido.
O salitre que aparece nas rochas da cripta é tóxico em estado natural. As catacumbas da mansão do Montresor e onde ele guarda os vinhos são, então, um lugar venenoso, que prejudica a saúde respirar aquele ar ali por muito tempo. As catacumbas ficam no subsolo da mansão da família, então a gente pode interpretar que a base, o alicerce dos Montresor, é tóxico, é venenoso. E não ocorre ao Fortunato que um barril que acabou de chegar não estaria tão no final do corredor, né? O tempo todo do conto tem essa questão de que é o Fortunato guiando, o Fortunato indo na frente. O Montresor chega a dizer que se deixou guiar por ele para a própria casa. Isso soa também como uma desculpa do narrador para o leitor. Como que dizendo, eu tive que me vingar, ele provocou a situação, se colocou no lugar de vítima. Tem uma ironia quando Fortunato diz que não tem problema estar ali no ambiente úmido com salitre, que não é de uma tosse que ele vai morrer. E Montresor responde, tem razão, vai morrer asfixiado e emparedado logo logo. Em determinado momento, Fortunato faz um gesto que Montresor não entende. E aí Fortunato conclui, você não entendeu porque não é da Irmandade, não é um pedreiro livre. Por essa dica de pedreiro e irmandade, parece que ele está falando da maçonaria, que inclusive a palavra maçom, em algumas línguas, significa pedreiro. Montresor tenta despistar e dizer que sim, é da Irmandade, mas Fortunato percebe que não. Ou seja, aí a gente tem uma outra possível explicação para o rancor do narrador com Fortunato. Mesmo ele sendo rico, não foi aceito, por algum motivo, na Irmandade na qual Fortunato é membro. Notem que o visitante acha impossível que o Montresor seja da Irmandade. Ele fala, você, pedreiro livre? Impossível. Por algum motivo, estava nítido que o dono da casa não seria aceito na Irmandade. Talvez por não ser italiano. A forma como ele se refere ao hobby parece ser uma palavra francesa, roquelaure. E ele conta que os ossos na cripta estão organizados como nas catacumbas de Paris. Talvez sejam pistas da origem dessa família. E, sendo estrangeiro, não tenha podido participar da Irmandade na Itália, se é que o conto acontece na Itália. Mal sabe o Fortunato que maçom ele não é, mas pedreiro logo logo ele vai ser e vai erguer um muro. Fortunato parece não conhecer o rancor que Montresor nutre por ele, porque ele desce com esse homem para um local hostil, na casa do cara, e vai andando na frente, na maior confiança. Só que, sendo vingança o lema da família e a forma como ele foi ensinado a pensar e a agir, não faz sentido que ele tenha suportado tantas injúrias, como diz lá no início do conto, antes de conseguir se vingar. Parece que ele está falando isso das ofensas também para se desculpar pelo que fará. Um conto é uma narrativa curta e, em um conto perfeito, cada frase, cada palavra cumpre um papel. Esse conto do Poe é considerado perfeito porque não tem nada em excesso, cada escolha cumpre uma função. Sendo assim, será que o número 11 teria alguma simbologia das 11 camadas de pedra do muro que empareda Fortunato? Quando Montresor coloca a última pedra na parede, é meia-noite em ponto. Um horário que também pode ter algum significado. Seja como for, quando eu terminei este roteiro aqui deste episódio do Literatura Oral, era, adivinha, meia-noite em ponto. E como é que a gente pode interpretar a ironia final do Montresor em convidar Fortunato a sair da cripta com ele, depois que o inimigo já está acorrentado? Por mais de uma vez ele diz, devemos sair agora? Percebam que é um conto de suspense, mas não tem nada de sobrenatural. Só uma sugestão, porque eles entram numa cripta, local onde ficam defuntos, tem ossadas, mas não tem nada de sobrenatural na narrativa. Ossadas, inclusive, fazem referência à irmandade citada, porque caveira e ossos são símbolos da maçonaria. Quer dizer, eu não entendo nada de maçonaria, mas parece que tem essa simbologia dos ossos, dos crânios, lembrando a finitude da vida. Ou, pelo menos, é o que dizem da maçonaria. Será que vai aparecer algum maçom, algum entendido no assunto para comentar aqui pra gente?
É um crime premeditado e nisso está o sinistro da narrativa. Montresor degusta a proximidade da morte de Fortunato desde a entrada na adega, porque o amigo começa a tossir, porque é um ambiente úmido e com salitre, que pode prejudicar a saúde dele. Quase no fim, Fortunato dá a Montresor uma última negativa. Quer dizer, ele nega ao agressor o prazer de ouvir súplicas pela vida. Ele não pede, por favor, me deixa viver. Ou também ele não dá a resposta às chamadas do dono da casa. Montresor está vestido com uma capa, como um nobre, e Fortunato está de bobo, mas o bobo faz o rei de bobo ao não responder. A vítima deixa seu agressor sem resposta, pensando, o que houve? Porque ele não teria morrido tão rápido. E no fim, parece que Fortunato ganhou, seja o que for que Montresor achava que eles disputavam, porque 50 anos depois o assassino não esqueceu a história, não esqueceu que não recebeu resposta às chamadas e não pôde se deliciar com súplicas ou pedidos de perdão pelas injúrias que fez, ou com Fortunato implorando pela vida. Fortunato estava fantasiado de Arlequim. O Arlequim, assim como as fantasias de Colombina e Pierrot, são tradicionais dos carnavais de Veneza, na Itália, e satirizavam os integrantes da nobreza. Eles são personagens da Commedia dell'arte, teatro popular que era encenado nos intervalos de outros espetáculos para animar a plateia e fazem parte de um triângulo amoroso, em que a Colombina é criada de uma dama e apaixonada pelo Arlequim, que é astuto e malandro. Pierrot é pobre e tímido e vive um amor platônico pela Colombina. A fantasia do Fortunato é símbolo de astúcia e malandragem, portanto, mas a roupa do Arlequim é a mesma vestimenta do bobo da corte, que é esperto, mas é um servo. São aquelas roupas feitas de retalhos coloridos e um chapéu com pontas, em que cada ponta tem um guizo que faz barulho quando ele se mexe. O bobo da corte, por sua vez, era uma função exercida por um artista, via de regra alguém bastante perspicaz para fazer trocadilhos e divertir as cortes. Durante a Idade Média, era uma figura para quem as pessoas importantes não prestavam muita consideração. Achavam às vezes que era um idiota que estava ali e acabavam falando dos assuntos sérios na presença dele. Então o bobo tinha muita informação e, protegido pela fantasia de bobo, que diz asneiras, podia dizer verdades sobre a sociedade e seus governantes e apontar vícios, fazer ironias. Era uma personagem com humor ácido. E também é conhecido por bufão. Será que pode ter sido algo assim, que o Fortunato tenha agido como um bobo da corte, perspicaz, e tenha falado alguma coisa que denunciava um vício do Montresor? Bom, essa função de bobo da corte, de função, teria durado até o século XVII e depois desaparecido das cortes. Por que será que Poe escolheu essa fantasia para Fortunato, que afinal de contas é afortunado? Será que o escritor era maçom? Acho que não, porque era pobre. Esse conto me deixa cheia de dúvidas, e isso é ótimo, porque não encerra a discussão. É bom que a narrativa mantenha alguns mistérios. Neste episódio, li O Barril de Amontilhado, de Edgar Allan Poe, escritor americano que viveu no século XIX, passou a maior parte da vida na miséria, ficou viúvo e deprimido, bebeu muito e morreu com apenas 40 anos. Ele divide com o francês Charles Baudelaire o título de Escritores Malditos. Gostaram desse conto? Querem mais histórias macabras? A minha sugestão literária hoje é um romance gótico nacional, de autoria feminina, O Jardim dos Elefantes, de Carina Moraes Curtis. O episódio 40 é sobre o primeiro romance da Carina, O Porto das Emoções. E agora a autora tem esse segundo romance, que é uma história que envolve machismo, corrupção, segredos obscuros e acontece em um hospital psiquiátrico na Transilvânia. Tu encontra O Jardim dos Elefantes na Amazon ou direto com a Carina. Eu vou marcar o Instagram dela lá no meu post do Instagram divulgando este episódio. Antes de terminar, quero deixar um abraço para o Marcos Vichy, para quem eu tinha prometido um episódio com Poe.
E para Ângela Bolzan e para Grazi Jacobi, que sempre me escutam e incentivam a continuar com o podcast. Obrigada, pessoal! O Marcos tem uma empresa de turismo em Niterói, que é a Vias e Aventuras, com passeios ecológicos, com direito a remadas, trilhas, passeio de bike. Acho que a Ângela vai gostar, que eu sei que ela pedala. Então, quando for a Niterói, já sabe. E a Grazi tem uma opção super bacana para todo mundo se mexer de casa mesmo, que é o canal do YouTube Grazi Jacobi, com aulas de zumba e coreografias para todo mundo conseguir fazer. Então, neste episódio, teve dica literária e também dica de atividade física. Por hoje, fico por aqui. Fiquem bem, tomara que no próximo Dia das Bruxas a gente só leve susto com filme de terror, porque com este presidente a gente vive Halloween todos os dias do ano. Um abraço e até o próximo episódio do Literatura Oral.